queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilinho? Como vocês viram na intro, estamos no ciclo 2, semana 2. Durante a semana 2, estaremos estudando o solo e as plantas e a fertilização do solo. Capítulo 5, a partir da página 146. Vamos lá? O solo e as plantas. As plantas produzem o seu próprio alimento. Na presença da luz, as plantas absorvem o gás carbônico do ar e absorvem do solo água e sais minerais pelas suas raízes. Ocorrem várias reações químicas dentro do vegetal e ela libera para o meio, depois dessas reações, o oxigênio livre que os demais seres vivos que respiram, precisam para a sua sobrevivência. Bom, o gás carbônico, como eu já falei, está na atmosfera, está no ar. A água, a planta absorve pelas suas raízes, ela está aqui no solo. E os sais minerais, os nutrientes, também estão no solo. Mas da onde vêm esses nutrientes? Da onde vêm esses sais minerais? Esses sais minerais, nós já falamos sobre isso, eles vêm da decomposição da matéria orgânica, né? De animais que já morreram e também de partes de vegetais que caem das plantas e ficam ali no solo, sendo decompostos, por fungos e bactérias. Esse material orgânico que fica sobre o solo, ele é muito importante. Ele é chamado de serrapilheira, ok? E ele vai sendo decomposto e com o passar do tempo, esse material vai se transformando em nutrientes importantes para o desenvolvimento dos vegetais. Muitos organismos vivem no solo. Dentre estes, as minhocas são os mais importantes. Elas constroem canais, formando redes que contribuem para a aeração e descompactação do solo e para a circulação de água e nutrientes. Além delas, porém, existem vários outros seres vivos responsáveis pela vida do solo. Por que as palavras aeração, descompactação do solo estão em azul? Porque são palavras muito importantes. A aeração é o ato de fazer o ar circular. Então, quando a minhoca ela constrói os seus canais, por esses canais, a passagem do ar, do oxigênio, é muito maior. E vai deixando o solo mais airado, quer dizer, com mais oxigênio, ele vai ficando mais fofinho, ok? Descompactação do solo é o ato de deixar as partículas do solo com maior espaço entre si. Então, o solo vai ficar as partículas vão ficar mais separadas e com mais oxigênio, muito melhor para a sobrevivência tanto dos vegetais quanto dos outros seres vivos que vivem no solo. Nessa ilustração, nós vemos alguns seres vivos que vivem no solo, que ou têm a sua moradia, constroem as suas tocas, ou mesmo canais para ali eles sobreviverem, ok? Ciclo dos sais minerais. Vamos ver agora como ocorre a relação dos vegetais com o solo e do solo com os vegetais. Número 1, aqui ó, número 1, partes da planta como folhas, sementes, flores, frutos caem no solo. Tá vendo a setinha indicando essa queda? Número 1. Número 2, estes restos são decompostos por fungos e bactérias. Na decomposição são liberados sais minerais que as plantas absorvem com a água. Tá aqui, ó, certo? Já no solo, dentro do solo. Número 3, a água com sais minerais é distribuída pela planta. Aqui, ó, número 3, ok? Então, a água é distribuída por todas as partes do vegetal. E o número 4,
Os sais minerais e outros elementos são aproveitados pela planta para a produção de energia e de novos nutrientes que serão usados na composição de novas estruturas, como folhas, flores e frutos. Então, vejamos aqui, ó, o número 4, né? A utilização dos sais minerais lá do solo pela planta para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência. Agora vamos ver algumas técnicas de fertilização do solo. A primeira é a aragem do solo. Estou na página 150, acompanha comigo. Aragem do solo. Essa técnica é empregada quando o solo está muito compactado e duro. Lembra a palavrinha nova que nós aprendemos? Descompactação? Então, a aragem do solo é para descompactar o solo, ok? Permitir que haja maior passagem da água e do ar. Consiste em revolver a terra até que o solo fique fofo. Em áreas pequenas, como uma horta doméstica, a aragem pode ser feita com pá, enxada ou ancinho. Porém, em grandes propriedades rurais, utilizam-se arados puxados por animais ou tratores, como nós estamos vendo nas ilustrações ao lado. Tudo bem? Calagem. O que é calagem? Existem plantas que não crescem em solos ácidos, que têm substâncias químicas muito ácidas. Muitas plantas não gostam dessa acidez. Além disso, alguns micro-organismos decompositores e seres detritívoros não sobrevivem nessas condições de acidez do solo. Caso o solo esteja ácido, a aplicação de calcário irá corrigir esse problema. Essa técnica consiste em jogar calcário moído no solo para corrigir a acidez. Então, vejam a ilustração, né? O trator está jogando calcário nesse solo para tirar a acidez do solo e para que os vegetais que estão ali plantados se desenvolvam melhor. Outra técnica de fertilização do solo é a adubação do solo. A adubação do solo é a reposição de nutrientes e sais minerais no solo. Pode ser de dois tipos, inorgânica e orgânica. Vamos às características desses tipos de adubação. Inorgânica é uma adubação mineral, porque o adubo é preparado na indústria química à base de nitrogênio, potássio e fósforo. Adubação orgânica, o adubo não é preparado na indústria. Ele é composto de restos de folhas, galhos, farinha de ossos, estrume de animais e outros produtos provenientes de seres vivos que são misturados ao solo para que os decompositores façam o seu trabalho. Técnicas utilizadas na adubação orgânica: a rotação de culturas, a compostagem e a adubação verde. Adubação verde. Nesse tipo de adubação, são usadas plantas chamadas leguminosas, como ervilha, soja e alfafa. Essas plantas, as leguminosas, elas são picadas e misturadas ao solo. Nas raízes desses vegetais vivem bactérias. São bactérias boas. Elas absorvem o gás nitrogênio do ar, que não pode ser absorvido diretamente pela planta, e o transformam em sais de nitrogênio, que podem ser usados diretamente pelas plantas e fertilizam o solo, ok? Então, na ilustração, nós vemos ali as raízes de leguminosas, tá? Aqui, ó, raízes de leguminosas, é o que tá nessa ilustração aqui. Percebam que nessas raízes existem umas bolinhas, são chamadas essas bolinhas de nódulos, tá? Então, cada bolinha dessa tem muita bactéria ali dentro, certo? E essas bactérias, olha só,
eles aumentaram um nódulo da raiz dessa planta e para que vocês percebam aqui, né, quantas bactérias tem ali dentro. Então, essas bactérias, elas absorvem o nitrogênio, dentro delas acontecem várias reações químicas desse nitrogênio e elas devolvem, né, para o vegetal o nitrogênio em forma de sais para que a planta possa absorver esse nitrogênio, que é muito importante para a sua sobrevivência. Rotação de culturas, outra técnica muito importante na fertilização do solo. A rotação de culturas é feita para evitar que os nutrientes do solo se esgotem após o plantio de certo vegetal por muitos anos. Na maioria das vezes, essa rotação é feita para evitar o esgotamento de nitrogênio. Vamos observar as ilustrações. Um agricultor planta no seu terreno o milho. O milho, ele é uma espécie que consome o nitrogênio do solo, ok? Então, depois que ele colhe, né, todo o milho no seu milharal, o que ele faz? Ele vai plantar feijão. Por quê? Porque o feijão, ele repõe o nitrogênio do solo. Então, ele vai fazendo um rodízio. Ora ele planta milho, ora ele planta feijão. E assim ele sempre vai ter uma quantidade boa de nitrogênio e de nutrientes no solo para que as suas culturas sempre consigam se desenvolver bem. Irrigação do solo. O que é irrigar o solo? É molhar o solo, ok? A água, ela é essencial para as plantas, mas ela precisa estar na dose certa. Em algumas regiões, o solo é fértil, mas a quantidade de chuvas não é suficiente para manter a umidade. Quando não há condições de manter o solo úmido, é preciso recorrer ao processo de irrigação. Então, aqui nós temos um tipo de irrigação, a irrigação por gotejamento. Então, vejam aqui, ó, observem que tem um cano. Eu vou colocar até aqui, ó, uma setinha em vermelho. Então, você vê ali, ó, esse cano aqui, certo? Ele tem vários furinhos. Então, a água, ela vai saindo por gotejamento, por gotinhas, de gotinhas em gotinhas. A quantidade necessária e suficiente para que essa espécie vegetal possa se desenvolver bem. Tá? Outro tipo de irrigação é por aspersão. Aspersão, sistema móvel, ok? Vejam que tem aqui, ó, um caminhão com aparelho que serve para regar, para molhar a plantação, e a aspersão, sistema fixo, tá? Fixo porque tem essa maquininha aqui, ó, esse aparelho, né, que vai molhando, que vai irrigando a plantação de acordo com a necessidade. Outro tipo de irrigação é o pivô central. O pivô central é um tipo de aspersão, mas os aspersores são instalados em uma tubulação central que se movimenta sobre pneus, ok? Outro tipo é o canhão hidráulico. O canhão hidráulico lança água a grandes distâncias. É um aspersor de grande porte. Esse método de irrigação está sendo cada vez menos utilizado, pois requer um grande consumo de água. Outra técnica importante na fertilização do solo é a drenagem. O solo também pode estar em uma área de alagamento ou ser pouco permeável, como o solo argiloso.
O excesso de água dificulta a absorção de nitrogênio pelas raízes das plantas. Então, eu tenho que ter uma quantidade equilibrada de água para que as plantas se desenvolvam bem no solo. Para retirar esse excesso, o agricultor pode montar um sistema de drenagem. O sistema de drenagem mais comum é feito com a construção de um canal ao redor da área plantada, para onde as águas da chuva podem escoar e se acumular, como está aqui nessa ilustração. Eles constroem esse canal por onde a água vai escoar, ok? Nessa outra ilustração, nós vemos a construção desse canal através de uma máquina. Meu querido aluno, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo estudado. Agora, faça os exercícios propostos lá no material de apoio. Deus te abençoe. Bye, bye. Até mais.